Olá pessoal do Veg TV, estamos aqui no Espaço Súria, meu nome é Inti Mendes, eu sou chefe de cozinha, especialista em comida vegana. Hoje vamos fazer uma apresentação culinária onde vocês vão poder aprender a fazer um pastelzinho indiano chamado samosa. Uma coisa bem fácil, prática para vocês poderem fazer no seu dia a dia e poder levar para o serviço, fazer o lanchezinho da tarde, ou até mesmo fazer um coffee break para os amigos de vocês, tá bom? Bom, a gente vai começar pelo recheio. Para fazer a samosa você precisa ter um recheio frio. Então, enquanto a gente vai fazer a massa, o recheio vai ficar esfriando. Então, o recheio para a samosa vai ser de brócolis. Então, aqui a gente tem umas 6 florezinhas de brócolis, né? É o brócolis comum mesmo, né? Não precisa ser o japonês, pode ser o brócolis ninja, como pode ser o brócolis comum. Então a gente vai usar brócolis, cebola e alho. Então, numa frigideira, um pouquinho de azeite. Jogamos a cebola. Então, primeiro se joga a cebola, segundo se joga o alho. A cebola ela tem um tempo de cocção maior do que o alho. Se você joga o alho primeiro, o alho ele queima e amarga o seu recheio. Então começa pela cebola. Na hora que a cebola já começa a ficar mais transparente, começa a perder aquela cor branca dela, a gente acrescenta o alho. E o brócolis cru mesmo, não precisa fervê-lo. A gente põe uma pitadinha de sal. Que a gente vai pôr um pouquinho de água. A água é justamente para ajudar a cozinhar e aí a gente dá uma abafada aqui. Só abaixa um pouquinho o fogo. Para que eu tampei? Para o vapor da água poder cozinhar o brócolis. Então aqui a gente já tem... Como que a gente sabe quando o brócolis está bom? É que ele fica com uma cor assim viva, né? Ele fica um verde bem vivo. Aí a gente vai acrescentar aqui um pouquinho de farinha. Por que eu vou acrescentar um pouco de farinha aqui? Porque como isso daqui é um recheio, eu quero que ele tenha um pouco de liga, né? Então a farinha ajuda a dar um pouco de liga. Acrescentei um pouco de farinha, mais um pouquinho de água. Aí ele vai ficar mais compactado. Na hora que a gente for rechear essa moça, ele não vai ficar se espalhando pela massa. Vai ficar mais fácil de fechar. Nosso recheio está quase pronto. Vocês podem mudar o recheio, se vocês não gostarem de brócolis, pode ser de batata, pode ser de legumes, pode ser de palmito. E aí você pode utilizar um ingrediente que você mais goste em vez do brócolis. Aqui a gente já tem o recheio pronto. Ele já está cremoso, com uma certa liga, né? Que vai facilitar bastante na hora de rechear o pastelzinho. Ok, vou desligar o fogo e agora a gente vai para a massa. Bom, agora a gente vai fazer a massa. No Espaço Súria a gente tenta proporcionar a maior qualidade nutricional dos alimentos, né? Não adianta sermos veganos, vegetarianos e não termos uma alimentação saudável, né? O propósito do vegetarianismo, do veganismo, além do respeito aos animais, né, é também o respeito a si próprio. Então, ter uma alimentação saudável sendo vegetariano, né? Então aqui a gente faz a própria farinha. Essa é uma maquininha de moer grãos. A gente vai moer o trigo. Assim a gente consegue ter uma concentração maior de nutrientes dessa farinha que a gente vai utilizar.
Bom, agora aqui estão os ingredientes. A farinha que a gente moeu, né? Ela fica numa textura bem fininha, né? Então aqui a gente tem uma xícara e meia de farinha de trigo integral, né? Que foi moída na hora. Água. Aqui a gente tem uma colher de chá de sal. Uma colherzinha de café de fermento biológico. Uma colherzinha de café de açúcar, 3 colheres de sopa de azeite. Então a gente vai misturar todos os ingredientes secos, ou seja, a farinha de trigo com o sal, o fermento e o açúcar. A gente mistura esses ingredientes secos. Vamos agregar o azeite. E por último, vamos pondo água aos poucos. Então a gente põe aproximadamente uma xícara de água. E aí a gente vai mexendo. O ponto que a gente quer dessa massa é um ponto de massa de pão. A samosa tradicional mesmo, samosa é um pastelzinho indiano, é muito consumido na Índia e ela é tradicionalmente feita frita. Só que como eu já disse antes, né, não basta ser vegetariano, né? Temos que ser saudáveis. Né? Então aqui a gente vai fazer assada, por isso quem já conhece essa moça deve estar se perguntando, mas por que ele pôs fermento na massa? Sendo que na samosa não vai fermento. É justamente por isso, porque a gente vai assar ela, então a gente precisa que a massa cresça um pouquinho, para ela poder ficar um pouquinho mais macia. Né? Se a gente não utilizar o fermento, a massa acaba ficando muito dura. E aqui nós temos a nossa massa. Ela não gruda na mão, tá vendo? Esse é um ponto de massa, assim, ela não grudar na sua mão. Essa massa a gente vai agora dividir ela em bolinhas. Então a gente vai arrancando pedacinhos. Que daqui vão sair as samosas. Para que eu faço isso? É para na hora de abrir ela, ficar mais fácil de abrir ela redondinha. Então, o que a gente vai precisar para abrir os disquinhos para essa moça? Primeiramente, uma superfície lisa e firme. Então, a gente tem essa bancada de pedra, a gente vai utilizar ela, um rolo para abrir massa, farinha de trigo para polvilhar. Então, a gente vai polvilhar um pouco de farinha de trigo, para as bolinhas não grudarem nem no rolo, nem na superfície. Então, a gente polvilha dos dois lados, e aí a gente vai abrindo aos poucos. Você abre e vai virando. O intuito é que a gente consiga um disco bem redondinho. Então, para conseguir esse disco redondinho, a gente sempre vai virando o disco, que é aí o lado que foi aberto, a gente vira ele de novo. E aí a gente consegue um disco, vamos dizer, não está 100% redondo, mas quase isso. E aí a gente vai para o segundo. Então, polvilhou dos dois lados. Você abriu ela de comprido, você vira ela ao contrário também na direção que você estava abrindo, que aí você consegue chegar o mais próximo do redondo possível.
Agora aqui a gente tem os discos, vamos recheá-lo e levá-lo ao forno. Então a gente vai precisar de uma forma untada, como ela vai ser assada, a gente unta com um pouquinho de óleo, azeite. Vamos agora rechear os disquinhos, né? Esse é o nosso recheio, lembrando que o recheio precisa estar frio, porque se a gente utilizar o recheio quente, enquanto a gente está fechando elas vão suando e vão estragando a massa acaba se partindo na hora de assar, então o recheio precisa estar frio. Fecha. Tem diversas formas que poderia se fechar esse pastelzinho. Então, a mais tradicional, com o garfinho, você pega e fecha. Ou se não, com o próprio dedo, você indo apertando assim, ele se fecha. Mas eu acho que fica mais bonito, né? A comida também tem que ser bonita, né? Não somente saborosa. E é uma forma bem simples, bem fácil. Você põe o dedo no canto da massa, pega a pontinha da massa aqui, puxa e aperta o seu dedo. E aí você põe o dedo onde você apertou e assim, consecutivamente, você vai fechando a massa. Olha como ele fica. Fechadinhas, vamos levar lá ao forno. Vocês podem pincelar elas se vocês quiserem para dar uma cor nelas com um pouco de azeite e shoyu. Então, para ela ficar com aquela semelhança da clara do ovo que as pessoas utilizam para pincelar os salgados, você utilizando o azeite e o shoyu, ela fica semelhante àquilo. Aqui estão nossas samosas, né? Elas ficaram no forno pré-aquecido 180 graus, né? De 10 a 15 minutos para assar. Isso depende do seu forno. Se for um forno bem potente, 10 minutinhos é o suficiente, 180 graus. Se for um forno mais ou menos, você deixa uns 15 minutos e aí ela já está pronta para ser degustada. Muito obrigado, pessoal do VegTV. Espero que tenham gostado da receita. Mandem suas sugestões, mandem suas receitas ou os pedidos de receitas que vocês queiram assistir, que nós faremos para vocês, tá bom? Muito obrigado e espero que gostem e façam para os amigos em casa.